Claro que como adolescente, júnior, muito promissor, as pessoas diziam que era um dos poucos caras que tinha chance de ganhar do Alexandre Manzan, que era o ícone do esporte, não só da categoria júnior, mas do esporte mundial da época, e nunca ganhei. Então isso vai te subindo a cabeça, você vai começando a criar uma certa cobrança. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Para começar, vou agradecer a todos vocês que têm enviado seus comentários a respeito do projeto especial Endorfina no Tour de France, esse projeto que eu idealizei e consegui colocar agora no ar desde a semana passada para celebrar o Tour de France e para celebrar os ciclistas brasileiros que tiveram o privilégio e o prazer de participar dessa corrida, a corrida mais emblemática do ciclismo mundial. Então, obrigado. Semana que vem, o episódio na segunda-feira é com o Mauro Ribeiro. Já gravei com ele logo antes dele ir para o Tour de France. Ele sempre ele vai contar um pouquinho disso aí também no final do programa, mas ele está lá na França já a essa altura acompanhando o Tour de France e uma conversa muito legal. Quem já conhece vai se surpreender com as histórias que ele conta, com a sinceridade, com a experiência. Definitivamente é um ciclista com muita experiência e ainda muito influente lá no mundo do ciclismo, na Europa especificamente. Então não percam na segunda-feira esse episódio, segundo episódio da série Tour de France com Mauro Ribeiro. Meu convidado de hoje, um convidado que talvez nem todos tenham ouvido falar, ele é mais conhecido do pessoal do Rio de Janeiro, mas vale a pena ouvir se você é um jovem triatleta, se você é um jovem atleta, se você está passando por aquele velho dilema: o que eu faço? Sigo e me dedico mais? Vou me dedicar aos estudos? Ele foi um júnior muito promissor na época, para vocês terem ideia. Ele era cotado, ele mesmo disse isso, para quem sabe chegar próximo, até bater Alexandre Manzan, que foi o nosso maior expoente júnior até hoje no triatlon mundial. E ele foi lidando com essa expectativa e com essas frustrações advindas, claro, dessa expectativa, e acabou tendo uma carreira não tão longa quanto ele gostaria, principalmente por conta de lesões e próprios erros de treinamento, de julgamento dele, e ele diz isso, talvez até um pouco de falta de orientação. No começo dos anos 90, como se você já é um ouvinte aqui frequente do Endorfina, você sabe que era uma época em que pouco se sabia em relação ao triatlon, né, comparativamente com o que se sabe hoje em dia. Então, enfim, o Toninho, né, como ele é carinhosamente conhecido, ele também foi vítima aí de um pouco desse exagero de treino e vítima de muitas lesões, que acabaram colocando ele nessa encruzilhada de vou continuar fazendo triatlon e vou viver do quê?
ou vou me dedicar aos estudos para conseguir ter uma profissão e poder sustentar a sua família. E foi essa opção que ele fez a uma determinada altura, mas ele chegou a ser tricampeão carioca, bicampeão niteroiense de triatlon, enfim. Ele teve bastantes títulos, era um cara que corria muito. E hoje, a gente gravou esse episódio um pouco antes, alguns meses antes dele se mudar para Portugal, ele estava de mudança, hoje ele está em Portugal, ele também vai falar a esse respeito, o que motivou ele a estar saindo do Brasil. Mais um brasileiro que vai para Portugal e com família, mulher, enfim, ele é um osteopata, um doutor respeitado hoje em dia, ele está lá em Portugal. Enfim, uma história legal, ele foi medalha de bronze na travessia Molokai-Molokini, Oahu Molokai, de SUP, de stand-up paddle, então, enfim, outro esporte de endurance, né, uma travessia aí que demora aí de 4 a 6 horas, depende do vento. Ele fez bastante X-Terra, um cara também que adorava andar de mountain bike, um cara muito legal, um cara muito sensato, um cara muito inteligente, vocês vão perceber isso no discurso dele. Então, tenho certeza de que é um episódio muito legal, muito enriquecedor, principalmente para quem é mais jovem, principalmente para quem está vivendo aí talvez esse dilema aí de adolescência, início da fase adulta, no seu esporte, ou mesmo que não seja no esporte, dá para replicar a opinião dele, alguns dos ensinamentos dele para a nossa vida, que não seja ligada ao esporte também. Um cara que idolatra e é super amigo de Alexandre Ribeiro, um cara que, enfim, também teve uma ligação forte, um grande incentivo dos maiores triatletas do Brasil lá no Rio de Janeiro. Ele conta isso também no comecinho do programa. Muita coisa legal, muita informação bacana, um cara sensato, como eu falei. Espero que vocês gostem. Ao final desse programa, se vocês curtiram, deem lá um alô, mandem um WhatsApp pro Toninho, falem que vocês ouviram ele aqui, o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dúvida, ele vai mesmo dizer no final que ele topa ajudar, enfim, que ele teria o maior prazer em estar ajudando também, se alguém tem alguma dúvida ou se alguém quer tirar, enfim, quiser procurá-lo, fiquem à vontade. E é isso, pessoal, até a próxima semana. Sintonizem na segunda-feira, dia 16, o episódio com o Mauro Ribeiro, no especial do Tour de France, no Endorfina 2018, tá bom? Obrigado e um abraço, até a semana que vem. Meu convidado de hoje ingressou no esporte ainda muito jovem. Esse pequeno carioca, então com 14 anos, jogava vôlei e praticava natação, quando em 1991 experimentou seu primeiro biatlon. O convite partiu de alguns de seus amigos, Armando Barcelos e Marcos Ornelas. Estreou nas águas geladas de Copacabana e, sem muito treino, surpreendeu a todos correndo 5 km para 20 minutos. Com uma bike toda enferrujada que a mãe lhe comprou, começou a competir provas de triatlon, sempre motivado pelos amigos de treino. Procurou mais tarde o técnico Marcelo Borges, o Macaco, com quem permaneceu por 7 anos, treinando diariamente ao lado de ícones como Fernanda Keller, o próprio Barcelos e Marquinhos, servindo como uma espécie de sparring para estes grandes campeões. Os resultados como júnior começaram a aparecer. Entre tantos títulos, foi tricampeão carioca e niteroiense de triatlon e bicampeão carioca de duatlon. Na época era considerado uma grande promessa do esporte, porém, sucessivas lesões e a falta de apoio o forçaram a encerrar prematuramente sua carreira. Com vocês aqui hoje, um dos juniores mais promissores dos anos 90, medalha de bronze no Campeonato Mundial de Stand-Up Paddle na travessia Molokai-Oahu, no Havaí, e pai da Manu, o osteopata Dr. Antônio Chaer. Bem-vindo, Toninho. Obrigado, Michel. Boa tarde a todos. Vai ser bom trocar com vocês um pouco a experiência de vida aí que o triatlo me proporcionou. Bacana, cara. Vamos lá. Vamos começar do começo. Você, né, como eu disse agora aqui na introdução, você começou muito cedo no triatlon. Como é que foi tua infância aí no Rio? Como é que você praticava os esportes da escola? Era esporte na escola e na praia? Como é que foi? Na verdade, assim, desde criança eu sempre tive muita afinidade com o esporte. Eu vim da natação, não gostava de nadar, porém sempre nadei, fugia das equipes para não ter aquele compromisso
de uma infância agarrada com horas e horas de treino, mas cheguei a fazer aquelas loucuras de 3 treinos por dia e tudo mais. E, mas sempre praticando esporte, jogava bola na rua, andava muito de bicicleta. Mas quais eram esses esportes aí antes do triatlon? Eu antes mesmo, na minha fase inicial assim, da infância para adolescência, eu fui jogador de voleibol, mas com a minha altura eu via que eu não tinha muito sucesso, né? Eu tinha até uma habilidade boa, uma boa técnica para jogar o voleibol, mas acabei precisando encontrar um caminho alternativo para me realizar no esporte, e a natação até então era o caminho mais próximo. Até o dia que eu conheci lá o Marquinhos Ornelas e o Armando Barcelos, que me chamaram para participar do biatlo. E aí que eu tomei contato com o que seria o separador uma fronteira na minha vida. Foi o que delineou a minha vida desde então. E essa natação era na escola, era depois da escola? Eu nadava no clube aqui em Niterói, o Canto do Rio, e eu fazia parte da equipe, né? Mas eu não era um atleta muito dedicado, eu não gostava de nadar. Na verdade, eu nadava por saúde, porque eu sabia que era um esporte bom para minha saúde, e toda vez que começava os períodos de competição, eu metia o pé, arrumava sempre uma desculpa para não estar participando dos treinos, mas eu não era um nadador muito dedicado, não. Tá certo. E quem que te levou para a natação? Era estímulo de alguém da tua família? Foi a mãe que obrigou? Como é que a natação entrou aí na tua vida? A gente sempre, acho que eu vim de uma geração onde se ouvia muito que você precisava saber nadar. Como eu vivia na praia, vivia brincando no mar, estava sempre na beira da praia nadando e tudo mais, e minha mãe achou necessário eu saber nadar. Eu acho que veio muito disso. E o resto eu fui levando no embalo, tinha uma certa facilidade para nadar, não que eu tenha sido um bom nadador, não, mas tinha facilidade, aí eu fui levando. Não era um esporte que eu me dedicava, entrava de cabeça, como eu fiz no triatlo, mas me divertia. Legal. E aí você, nesses treinos que você disse, parece que eram na hora do almoço, né? Provavelmente depois da escola. Você conheceu o Marquinhos e depois o Armando e depois em algum momento eles te convidaram para participar de um biatlon. Exatamente. Nesse momento, eu era jogador de voleibol, fazia parte da equipe do Canto do Rio de voleibol e nadava 3 vezes por semana na hora do almoço. E era exatamente no horário que o Marquinhos e o Armando nadavam. E conversa vai, conversa bem, a gente começou a ficar amigo e surgiu um desafio de falar, pô, você fica aí tirando onda com a gente de que nada bem, disputando tiro com a gente, vai lá fazer um biatlo. E eu fui. Só tinha natação, até então eu não corria naquela época. Meu treinador da época de natação, que era o Carlos Augusto, me chamou, eu falei, pô, então vamos treinar um pouquinho de corrida e tal. Treinamos ali 2 semanas e fui fazer meu primeiro biatlo em Copacabana. Legal. E aí você correu super bem para quem não corria, né? E isso te motivou a estar ingressando no triatlo. Qual foi a reação do Marquinhos e do Armando? Na verdade, o que aconteceu foi até o inverso. Estava uma água gelada, muito gelada, Michel, esse dia. Eu nunca mais esqueço isso. E todo mundo de roupa de borracha, eu não fazia ideia do que era roupa de borracha. Até então, naquela época, não existia essa cultura de natação de águas abertas em que as pessoas usavam roupa de borracha. O triatleta estava começando a usar. Então eu passei um frio desgraçado naquela água, saí da água congelado. Eu acho que eu corri rápido até para esquentar meu corpo. Quando eu vi, eu tinha feito um tempo de 20 minutos, que eu nem tinha noção de que isso era muito bom para os 5 quilômetros para a época. E aí todo mundo veio falar, caramba, você passou igual uma bala, você correu bem e tal. Até então eu nem entendi o que era isso. E aí, na continuidade, encontrando eles na sequência, na semana seguinte, eles foram me incentivando a entrar no esporte. Então, rapidamente eu providenciei uma bicicletinha lá toda enferrujada, que minha mãe conseguiu comprar para mim, e comecei minha vida no triatlo. Que legal. E você lembra da sensação quando você terminou essa prova em Copacabana, além do frio? Olha, não, sinceramente, a única coisa que eu lembro é que eu estava com muito frio e que eu tive muita dor muscular nos dias seguintes. Agora, eu lembro bem o que aconteceu na sequência, porque um mês depois, poucos meses depois, se eu não me engano, era fevereiro, eu participei do triatlon de Caiobá, e que era na época, assim, era o grande triatlon, né? Era uma das grandes provas do calendário nacional, e também tive uma grande... Aí sim, eu lembro da felicidade de, no meu primeiro triatlon de verdade, já conseguir um pódio na minha categoria, lógico, na época era júnior já, né? Nesse triatlon. Eu não sei descrever aquela alegria. Acho que dali da frente eu comecei a enxergar que existia um horizonte, uma luz na frente que era o triatlon na minha vida. Desse triatlon eu lembro perfeitamente, o triatlon de Caiobá, no mês de fevereiro. Isso, que legal. Caiobá sempre foi uma prova famosa, aí, uma prova enfim, de bastante prestígio, né? Muita gente fez fama aí ganhando ou conquistando aí títulos em
em Caiobá. Enfim, aí você foi para Caiobá e para Caiobá você chegou a treinar aí melhor, porque você já estava com a bicicleta, né, que também te deu, e você começou a treinar um pouco mais corrida. Como é que foi lá em Caiobá? Eu lembro que, assim, calculando as datas, em dezembro de 91 eu fiz esse primeiro biatlon e, se eu não me engano, Caiobá era fevereiro, porque normalmente era em É, fevereiro. Eu treinei aí 2 meses, mas já com a bike e tudo mais, e, novamente, minha corrida deslanchou. Eu corri lá, na época, ainda era short triathlon na época, e também fiz de novo, na faixa dos 20 minutos, tendo pedalado depois. Aí que os treinadores, meu treinador na época ainda não era o Marcelo, falou: caramba, você pode ser um bom triatleta, porque sua corrida, para a época, 20 minutos era um tempo muito bom, para quem estava começando, né? E realmente foi, porque eu conseguia sempre me destacar, depois na minha história do triatlo, na corrida. legal. A natação você segurava e no ciclismo você, enfim, também mantinha. O teu forte sempre foi a corrida. Como a gente naquela época tinha a vantagem, né, de não ter o vácuo no ciclismo, a gente tinha como nivelar a natação. Então eu não era um mau nadador, eu conseguia nadar no fim do primeiro pelotão ou no bolo ali do primeiro pelotão. Tinha um ciclismo que para o plano era muito fraco. Eu era um bom escalador, mas não existiam provas de subida no Brasil. Mas no plano era considerado fraco, mas não era o suficiente o que abriam de mim para eu não resgatar na corrida. Então, eu acho que sempre consegui me destacar no triatlo em função dessa facilidade. Eu não sei se com a continuidade e o caminho que o triatlo tomou, com as provas de vácuo, eu conseguiria me destacar. Mas eu acho que para a época, o tipo de triatlo, sim. Legal. E aí você treinou, vamos dizer aí, por conta, com a ajuda aí desse teu treinador aí de Carlos Augusto da natação. Quando que entrou aí o Marcelo o Macaco na tua vida? Essa transição foi interessante. O Carlos Augusto é um cara que é meu amigo até hoje, também é fisioterapeuta, ele é um fisioterapeuta aqui da minha cidade, e foi interessante a maneira que ele virou para mim e falou assim: Chaer, você tem um potencial grande pela frente, eu não sou capaz nesse momento de te treinar, e tem um cara que vai te ajudar. E aí ele me indicou o Marcelo Borges, que imediatamente aceitou me treinar, sempre me ajudou, assim, desde aquele primeiro momento onde eu procurei o Marcelo por indicação do Carlos Augusto, até o fim do meu período de vida de treino com o Marcelo, foi um cara que, assim, sempre me ajudou, sempre investiu e sempre apostou em mim. Isso e a gente criou uma relação de amizade que persiste até hoje, tanto que eu levei o Marcelo Borges depois para o Stand Up Paddle. Ah, que legal. Me diz uma coisa, Toninho, e como é que ficou aí o Armando, o Marquinhos? Eles, enfim, não acreditaram que você acabou tendo resultados bons para um garoto aí na época. Eles te incentivavam? Sim, olha, o Armando e o Marquinho, além de hoje grandes irmãos, parceiros já até hoje de bate-papo, de grupos de WhatsApp e de encontros regulares na prática de esporte sempre, nós acabamos virando um parceiro do outro. Por quê? Eu, como fui me destacando depois e melhorando muito a qualidade do meu triatlon, tanto na natação, quanto no ciclismo, quanto principalmente na corrida, eu passei a fazer parte dos treinos deles como coelho. Então, muitos treinos deles para os Ironman, para os meio Ironman, eu puxava, eu ia fazer pacing para eles na corrida, eu puxava os treinos de ritmado deles, principalmente na corrida, os treinos de montanha. O objetivo do Marquinho era não me deixar pegá-lo, e do Armando era não deixar eu abrir demais dele. Então, a gente acabou criando uma relação saudável de competição durante os treinamentos, em que o Marcelo me preservava, me mantendo nas provas curtas, e me colocava nos treinamentos deles para as provas longas como um coelho. Então foi uma relação muito saudável, de amizade e de competição. Que bacana. Treinar com Fernanda Keller, Marquinhos, Armando, enfim. Isso aí foi sonho e se eles estivessem na ativa hoje, seria sonho de muita gente. Como é que você encarava isso? Eles eram amigos e também ídolos, né? Até porque nessa época eles já eram grandes campeões, a própria Fernanda Keller já tinha aí vários terceiros lugares no Ironman, várias vitórias aqui no Brasil. Como é que era essa tua relação de moleque com eles, né? Você aí quase 10 anos, um pouco mais, um pouco menos aí, novo do que eles. Como é que era esse dia a dia, essa rotina aí com eles de coelho? Olha, no treinamento era uma coisa assim extremamente prazerosa, me dava motivadora.
Eu acho que tanto para mim quanto para eles, de ver que eles estavam me ajudando a construir um indivíduo, e eles fazem parte da minha história de construção como indivíduo. E como atleta, ainda mais, porque eu acho que todos tivemos a ganhar, entendeu? Agora, quando se tratava de competição, era interessante, porque meu objetivo sempre foi ganhar de qualquer um. Poucos foram os atletas da elite na época que eu não consegui ter algum tipo de vitória, né, de chegar na frente deles de alguma forma. Mas o Armando, particularmente, era um que eu nunca consegui ganhar, e tive 4 oportunidades, e nenhuma das 4 eu consegui vencê-lo, porque eu atacava ele na corrida, ele me alcançava, e sempre que chegava no final, eu e qualquer um perdíamos para ele. Então o Armando foi o que me ficou engasgado e acabou, né? Hoje já não dá mais para desengasgar ele, então a gente se desengasga de outra forma. Aliás, o Armando sempre foi um bom sprinter nesse final da corrida, né? Incrível. Eu também perdi algumas dele no sprint e ele não é um cara pequeno, não é um cara leve, né? Não, eu nem chegava perto, senão ele me arremessava longe. Que bacana essa oportunidade, né, cara? Assim, deve ter sido realmente. Você acha que isso que te ajudou a ter os resultados que você teve, não o fato de você estar treinando só com o Marcelo, que tinha aí de fato na época acho que uma vantagem competitiva provavelmente com quase todo outro treinador do Brasil, porque ele treinava feras como a Fernanda, o Armando e o Marquinhos. Mas eu quero dizer, você acha que o fato de você estar sempre estimulado, treinando aí com seus ídolos e amigos, pessoas tão boas, você acha que isso que te puxava cada vez mais para cima para que você melhorasse teu desempenho? Michel, sem dúvida, porque havia um exemplo, isso é a Fernanda, eu acho que é o ícone maior desse exemplo que eu vou dar, de uma coisa que é fundamental, e hoje eu entendo isso para o esporte, que se chama dedicação e disciplina. A Fernanda, o Armando e o Marquinho eram verdadeiros profissionais do esporte, e enxergar a forma como eles disciplinavam o treinamento, disciplinavam suas vidas em função do esporte, me fez crescer. Eu lembro de outros atletas, até promissores da minha geração, que não tinham tanta dedicação quanto eu tinha por estar perto deles e que não conseguiram resultados tão bons quanto eu consegui, certamente por estar seguindo essa linha de disciplina que vem do exemplo nessa ordem: Fernanda, Marquinho e Armando. Era impressionante. Legal. Qual era a rotina, assim? Dá um exemplo aqui pra gente. Muita gente tem me escrito e mandado e-mails e até durante os treinos perguntado e pedido para que a gente comentasse mais a respeito dos treinos. Só para a Uhum. gente ter uma ideia, assim, você era garoto, né, com, 14 não, mas talvez com 15, 15 17, anos. né, 16, 17. Como é que era, assim, a rotina de treinos? Você estudava, né, ainda na época, né, eles eram já atletas profissionais, eu imagino, né, principalmente a Sim. Fernanda e o Armando. Como é que era aí um exemplo aí, pelo que você se recorda de uma semana, uma rotina aí de treino mais intensa, né? Não no período aí de base. Então vamos lá. Eu vou considerar o período que eu já tinha terminado a escola, né? Que no período que eu estava na escola, assim, eu acordava às 4:30 da manhã, treinava até o horário da escola, ia correndo para a escola, assistia minhas aulas, nadava na hora do almoço e corria no fim do dia, mas variado. Vamos considerar passando essa fase. Os treinos, quando eu comecei a me dedicar realmente aos treinos, por volta dos 16 para os 17 anos, a gente nadava todos os dias com o Lugão, o Ricardo Lugão, pedalava dias alternados em média, isso variava um pouco, mas rodava entre treinos de montanha, que fazíamos os treinos na Serra de Teresópolis normalmente, um treino longo, que normalmente era perto do final de semana, e alguns treinos de tiro que eram feitos aqui em São Francisco. Então, em média, eram 4, 5 treinos, normalmente pela manhã. Nadávamos na hora do almoço, sempre, regularmente, e no fim do dia, 3 a 4 vezes por semana, os treinos de corrida, que variavam entre ritmados na trilha que fazíamos, simples rodagens, ou os tiros que eram dados na pista antigamente do Forte Rio Branco, aqui em Niterói. Legal. Trilha que era? Toda semana? Pelo menos um treino de trilha tinha por semana, mas trilhas bem tranquilas, só para correr em estrada de chão, para evitar o asfalto. Eu acho que essa mentalidade, Marcelo já enxergava isso de longe naquela época, que hoje é uma coisa muito seguida por todos os treinadores, né? Exato, isso aí é uma prática inteligente do Marcelo então mesmo, porque isso aí quer dizer, sempre foi importante, agora acho que todo mundo faz pelo menos algum treino
nem que seja na esteira ou numa pista aí de tartan, mas na Mais grama, macio. mais macio, né? Isso aí. E aqui no Rio é fácil, né? A gente tem, aqui em Niterói, principalmente, até hoje, mesmo com toda a evolução, progresso nos últimos 20 anos, a gente ainda tem muita trilha acessível. Isso, que bacana, cara. Nada como estar num lugar onde tem bastante natureza, né? Com certeza. Legal. Bom, eu falei na introdução também, você teve aí diversos títulos, né? Só para citar alguns aqui, tricampeão carioca e niteroiense de triatlon, campeão carioca de duatlon 2 vezes, foi 2 vezes campeão júnior do circuito BH Shopping de triatlon lá na Lagoa dos Ingleses, próprio triatlon de Santos, né? Você disse que sempre chegava entre os top 10 e tal. Foi vice-campeão 2 vezes do Triatlo Internacional de Santos, também na categoria júnior. A tua fase, assim, o auge da tua carreira foi na fase júnior, né, Toninho? Sim, sim, sim. Na época, eu acredito que, eu não sei, algumas coisas do triatlo hoje eu não sei realmente falar, mas eu acredito que aquela geração de júniores era uma geração, assim, extremamente talentosa e que, se estivéssemos num país onde houvesse investimento no jovem atleta, teríamos tido muitos campeões ou pelo menos atletas de nível olímpico muito forte. Eu posso citar nomes intermináveis aqui de diversos estados do Brasil, de atletas como Eduardo Akira, como Bruno Gagliardi, Walter Júnior, Paulo Guimarães, Vitor de Melo Neto, Bruno Paiva. Então, todos atletas júniores extremamente fortes que competiam em um nível extremamente alto e muito próximos um dos outros, né? Cada um. O Paulo Miyashiro, não posso esquecer. Claro. Cada um com as suas características, facilidades e dificuldades, mas que era uma geração que eu considero de ouro. E é incrível. Eu me lembro hoje, falo de vez em quando com um ou com outro, principalmente com o Bruno Paiva, que é meu amigo, eventualmente com o Gagliardi, mas eu sei que era uma geração de ouro dos júniores. Então, enfim, nós vamos abordar esse assunto aí um pouquinho mais para frente, né? Mas, né, todos que você falou aí, a grande maioria eu conheço ou me lembro, né? E todos tiveram realmente algum destaque em um certo momento, mas vamos dizer assim, que nenhum se tornou um grande campeão, nenhum foi, vamos generalizar aqui, um ponto acima da curva, no Sim, sentido de estar correspondendo ao que prometia, mesmo como você. Mas a gente vai voltar a esse assunto já já, que isso como a gente conversou agora há pouco, isso é um assunto que interessa bastante. legal. Agora, de todas essas provas e tal, uma coisa que eu também gosto aí de perguntar para os meus amigos e convidados aqui, qual foi a mais importante, qual significou mais para você e por quê? Né? Conta aí pra gente alguma Legal. história interessante aí de todos esses tantos títulos que você teve. Você foi campeão também na Áustria, né? Naquela prova de Seefeld que Do você. Mountain Man, isso. Isso, é. É Fala aí um pouco pra interessante. gente. É interessante, sim. Acho que três triatlos marcaram muito minha vida. Eu gravo bem esses três porque são momentos interessantes. Meu primeiro triatlo em Caiobá, que foi assim a entrada no esporte, a enxergar a magnitude do que era o triatlo, o quanto divertido e prazeroso era praticar o esporte. Um triatlo noturno do Rio de Janeiro, esse eu nunca mais esqueço, que foi um triatlo em que eu consegui ficar ali no top 5 entre todos os melhores do Brasil, estavam todos os profissionais, eu ainda era um júnior de 17 anos. Foi uma coisa que marcou muito. Eu lembro muito que eu chorei muito na chegada, porque eu consegui fazer uma corrida absurda e passar grande parte dos meus adversários. E o início do fim da minha carreira de triatleta, que foi justamente esse triatlon da Áustria, em Seefeld, que era um triatlon que tinha tudo para me favorecer, realmente, que era uma prova em montanha, tanto na corrida quanto no ciclismo, onde eu tinha muita facilidade. Mas foi uma prova também muito, assim como a minha primeira prova, uma prova muito sofrida na natação, porque era muito frio, era um lago de degelo, e eu saí da água sem o controle motor nas mãos, eu não conseguia mexer meus dedos para tirar a roupa de borracha. Eu marquei essa prova, aí eu fiz um ciclismo de recuperação para a época bom, para o padrão europeu, que os ciclistas europeus eram fantásticos mesmo. Então, quando eu entreguei a minha bicicleta, eu ainda estava muito atrás do primeiro colocado da minha categoria. E eu lembro que no dia eu fiz a melhor corrida da minha vida, num 10 quilômetros, um percurso de montanha, em pista de esqui, onde eu fiz entre as três melhores corridas do dia, mesmo entre os profissionais.
Foi o australiano que na época, O como é que é o Miles nome dele? Stewart. Miles Stewart fez a melhor corrida, o Jeff Devlin fez a segunda melhor e eu fiz 2 segundos pior do que o Jeff Devlin. Que Eu legal, lembro, cara. meu ídolo na época era estrangeiro, era o Jeff Devlin, eu achava ele o máximo, então, e aquilo ali Grande do me atleta, marcou né? Ele muito. foi um grande do atleta, né? Grandíssimo do atleta, era meu Que ídolo na ano, que época ano fora que do. foi isso, Toninho? Boa pergunta, Michel. Se eu não me engano, 1999. Tá, Eu porque já você tentei ainda resgatar na porque internet. você ainda era júnior, né? É, porque eu comecei com 14, a Júnior ia até 19, né? Aham. 5 anos. Isso é isso mesmo, daria. Então, 96, desculpa. Então tem que dar 96 ou 97. Eu não lembro exatamente o ano, eu me perdi um pouco nessas datas. Legal. Vou Mas tentar resgatar aqui na hora que a gente for fazer o post do fazendo programa a, de hoje. fazendo a conta aqui, daria em torno de 96, 5 anos. Eu estava no limite da Júnior, eu lembro disso, era meu último ano de Júnior. E eu digo que marcou o melhor momento e o meio que o fim, porque a gente volta para o Brasil depois de um resultado como esse, feliz, né, de uma prova internacional, que na época estava ganhava lá na época, segundo os organizadores, era o Campeonato Mundial da TPT, mas tinha uma coisa que não foi à frente. Aí você volta satisfeito, achando que você vai renovar com o teu patrocinador, e no mesmo ano o patrocinadores acabou com a nossa equipe. E foi um banho de água fria. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Aliás, isso é uma coisa recorrente acho que entre muitos atletas, né? Patrocinadores não correspondendo ao desempenho que você tem, enfim. E aí a Sim, gente pode também analisar aí por todos os lados, inclusive o aspecto do retorno financeiro que dá, né? Porque sim, a gente também não pode esquecer que é muito legal ganhar, é muito legal a gente estar, né, como você foi aí, tantas vezes campeão júnior de triatlon, de duatlon, mas a mídia também não colabora, né? Aqui faz anos que a gente tem essa mídia esportiva dominada pelo pelo futebol, futebol, então, exatamente. enfim, legal. E o triatlo noturno foi um triatlo muito bacana lá em Copacabana. Eu participei, eu não me recordo aí muito bem de como é que foi e tal, mas eu acho que foi um triatlon que deveria ter ido para frente. Se eu não me engano, acho que houve só um, né? Não, tiveram 2 teatros no turno. Ah, legal. Isso era uma prova bacana, cara, Muito bacana, de ser realizada em Copacabana. Legal. diferente. É, isso aí. Você acompanha triatlon até hoje, né, Toninho? Olha, Michel, eu acompanho hoje muito mais pelos atletas que eu trato do que propriamente pelo esporte em si. O trato mudou muito, né, da época que a gente praticava aquela coisa mais purista, onde havia muito mais amor ao esporte. Eu vejo de uma forma um pouco diferente hoje. Então, assim, eu não tenho acompanhado, não consigo mais me imaginar praticando triatlo, pelo menos por enquanto. Isso vai mudar com certeza em breve, que a gente está mudando aqui do país, então provavelmente para onde eu vou, eu devo voltar a treinar. Pelo menos para Ah, fazer que um Ironman. bacana. Eu tenho que fazer um Ironman, né? Legal. Então, a gente vai falar do Ironman aqui também. Para onde você está indo? Você pode falar? Posso. A gente está em abril mudando para Portugal. Eu recebi um convite de trabalho, tô como osteopata, estou indo trabalhar em Portugal. E já assim como o Marquinhos, que já está lá no sul, eu estou indo para o outro lado, estou indo para o norte, mas eu acho que eu vou botar minha bike de estrada novamente na pista, porque até então só andando de mountain bike para fugir dessa loucura de violência do trânsito. Que legal, cara. Boa sorte para você. Vamos manter contato aí para você contar as novidades lá da Terra Mãe. Vamos lá, vai ser um prazer. Legal. Nesse tempo aí que você competia tão garoto, como é que era a participação aí da tua família? Michel, minha família sempre me incentivou. Minha mãe, que é o meu núcleo familiar, que eu não tive pai e tal, meu núcleo familiar, ela sempre me incentivou, sempre me deu muita força. De vez em quando se assustava quando eu viajava para Santos e ligava para ela de Brasília dizendo que eu não ia voltar para casa porque eu estava em Brasília, mas sempre me incentivou. E eu consegui manter minhas notas na escola, então eu acabei não dando muita porrinhação para ela. Legal, que bacana. E o Ironman? Você falou aí que você ainda quer fazer o Ironman. Como é que você, enfim, encara o Ironman? Você chegou a tentar ir para o Ironman? Você chegou da Áustria, se desanimou e aí foi o começo do fim, você disse, né? A gente acabou não Sim. falando sobre isso. Você perdeu o patrocínio e tal, e aí você continuou mais um pouquinho ou como é que foi? Depois dessa volta da Áustria, eu continuei pelo menos mais um ano e meio ainda competindo. Aí nessa época eu já treinava com o Alexandre Ribeiro, hoje meu grande amigo, padrinho da Manu. Ah, porque no É, finalzinho da tua carreira você passou a treinar com o Alê, né?
O Alexandre, é. O Alexandre tinha para um cara que estava terminando a adolescência, iniciando a idade adulta, ele tinha uma ideia mais livre relacionada a treinamento. Eu gostava de tomar minha cervejinha, Alexandre era parceiro. Aí um dia eu sentei com o Marcelo, amigavelmente, a gente conversou, falei, pô, Marcelo, estou partindo para essa e tal. Foi uma coisa super tranquila a nossa transição. E eu fui treinar com o Alexandre. E eu continuei ainda treinando um ano e meio, ainda participei de alguns duatlons, competi com o Virgílio, com essa galera que estava competindo duatlo, fiz alguns triatlons no Brasil, sempre ali mantendo aquele nível de destaque, principalmente na corrida, mas grandes títulos e grandes provas depois disso não tive mais, realmente foi desanimador. E nesse caminho surgiu o Ironman. Eu me dediquei ao treino do Ironman, que você muito bem sabe que é a pior parte, eu fiz todo o treino do Ironman, todo o ciclo, e aí eu tinha um dilema. O Núbio de Almeida, na época, me convidou para ajudar a organizar o triatlo no Troféu Brasil, aqui em Niterói. E eu tinha que escolher, ou eu fazia o Troféu Brasil, ajudava o Núbio a organizar esse triatlo aqui na cidade, ou eu fazia o Ironman, porque as datas eram muito próximas. Isso então é 2001, né? Porque o primeiro Ironman do Brasil, o Ironman oficial do Brasil foi 2001, não é isso? Isso deve ter sido 2001 ou 2002, ou foi no primeiro ou no segundo Ironman, tá? Aham. O Núbio era, na época, também organizador, junto com Galvão. o Galvão, né? E ele me cedeu a inscrição, mas falou, Chair, eu te dou a inscrição. Olha o seu dilema. Ou você me ajuda a organizar o Troféu Brasil em Niterói, onde eu ia ganhar um bom dinheiro, que ia me ajudar a resolver algumas coisas da minha vida, minha transição para a vida adulta, ou eu participava do meu sonho, que era fazer o Ironman. Aí eu fiz todo o treinamento, tudo, Michel, todos os treinos de natação, todas as longas de ciclismo, todas as longas de corrida, estava afiadinho e optei por a garantir a minha sobrevivência. É, claro, tem uma hora que tem que fazer escolhas. Exatamente, o bolso, a necessidade fala mais alto, enfim, faz parte da vida. E de lá para cá eu falei, bom, Ironman agora não dá mais. Aí a vida tomou outros rumos, eu comecei a me dedicar à profissão e tal, mas eu vou fazer. É, isso aí, legal. O Ironman é uma prova que, para quem puder, pelo menos uma vez na vida, né, eu acho que vale a pena, principalmente para quem já teve uma carreira aí como triatleta ou é triatleta. Acho que é uma prova que vale a pena o sujeito fazer, pelo menos para poder sentir o gostinho e dizer se gostou, se não gostou, enfim, né? Exatamente. Já que é uma prova tão famosa e agora ela é tão acessível, a gente tem ela aqui na esquina de casa, né? Praticamente, Exato. Quer dizer. Legal. Vamos voltar então àquele assunto lá da promessa, né? Você era um júnior que prometia, todo mundo falava, você chegou até a comentar aqui comigo antes da gravação que talvez isso também tenha te subido um pouco a cabeça, porque, claro, é difícil nessa faixa etária a gente ficar imune enfim, aos elogios, à puxação de saco, aos incentivos exagerados, né? Sim. E você também disse em off aqui para mim que talvez você tenha sido mais uma promessa do que um conquistador de títulos e resultados. Fala um pouquinho aí para a gente aqui, para os nossos ouvintes e para mim, como é que foi isso, como é que você encara isso hoje com 41 anos de idade, se você pudesse chegar para você, ou se a Manu, tua filhinha, né, daqui a uns bons anos, mas ela chegasse para você e pedisse uma opinião, ela estaria se tornando boa em triatlon, em natação, em qualquer esporte, ela ia te pedir uma opinião, como é que você também reagiria a esse tipo de questionamento, né? Eu sigo para o esporte ou eu pego no esporte um pouco mais leve, embora não largue, porque todo mundo sabe aí que o esporte é uma coisa bacana, Sim. E vou me dedicar mesmo aos estudos, que é o que vai me levar adiante na vida. Como é que fica isso? Bom, eu vou aproveitar a Manu como exemplo, porque eu acho que isso é uma coisa que já até passou na minha cabeça como pai. Como você mesmo disse, Michel, o esporte é fundamental para a formação do caráter, para a formação da integridade pessoal e para a formação do grupo de pessoas que vai cercar um bom indivíduo. Então, de uma forma ou de outra, eu vou incentivar minha filha a estar praticando o esporte como eu incentivo qualquer pessoa. Se ela fizer uma opção em algum momento da vida e tiver capacidade de ser uma atleta profissional que se dedique a determinado esporte que ela escolher, eu sempre vou incentivar, independente do país que ela estiver. Eu sei que no Brasil não é fácil, mas tem muitos colegas de esporte que conquistam, através de muita dificuldade, mas as conquistas existem. Como você mesmo falou, são muito menos, em menor número, do que um país da nossa magnitude e número de habitantes poderia proporcionar. Mas eu acho que cabe incentivar, porque se um consegue, 2 conseguem, 4 conseguem e por aí vai. Se o país ajuda ou não, a gente vai ver com o passar dos anos.
Em relação a eu como atleta, eu me defino como um atleta empolgado e burro, porque claro que como adolescente, júnior, muito promissor, as pessoas diziam que era um dos poucos caras que tinha chance de ganhar do Alexandre Manzan, que era o ícone do esporte, não só da categoria júnior, mas do esporte mundial da época, e nunca ganhei. Então isso vai te subindo a cabeça, você vai começando a criar uma certa cobrança sua mesmo, de que as frustrações ficam muito próximas, né? Então, a dificuldade de um adolescente lidar com a frustração não é uma coisa muito simples. Então, eu lembro que na época eu cometi muitos erros durante o treinamento, de ser prescrito um treino e eu fazer outro por achar que aquilo era melhor, porque eu ia treinar mais forte, ia ser melhor, ou deixar de fazer determinada competição com medo de não corresponder às expectativas que os outros tinham sobre mim, por ser um atleta promissor. Então, hoje, com 41 anos, ainda praticando esporte, ainda cometendo erros, eu consigo enxergar alguns erros do passado. E, mas foram erros importantes para a construção do caráter, que certamente atrapalharam na minha formação como atleta e nos meus resultados, certamente. Mas faz parte de um aprendizado, né? Exatamente. Quem não erra não aprende, né? Acho que Exato. isso é uma das coisas que a gente vai aprendendo, ou pelo bem ou pelo mal, à medida que a gente vai ficando mais velho, é que os erros fazem parte do caminho. E talvez, se você não tivesse errado, como você errou também no esporte, você não teria se tornado a pessoa que você se tornou hoje, né? Essa é outra questão filosófica aí que a gente nunca vai ter uma resposta, né? Não, Agora, certamente. agora me diz uma coisa, Toninho. É legal você ter essa humildade, essa maturidade de reconhecer isso, né? Muito legal. Acho que também é o primeiro passo para a gente também crescer com os nossos erros, né? Embora às vezes esse reconhecimento venha muito tarde ou muito mais tarde do que deveria vir. Mas fazendo uma análise aí do cenário, né? Você agora olhando para trás, como você já deve ter feito aí muitas e muitas vezes, o que você acha que faltou? Assim, qual você acha que foi a principal defasagem? Foi essa tua empolgação e, como você disse aí, essa tua falta aí de inteligência, de estar se controlando mais e tal. Como é que era isso com relação aos teus técnicos? Não sei se na época provavelmente devia ser um macaco ou a tua família. O que você acha que faltou? O que você acha que poderia ter gerado um resultado diferente? Olha, em relação à família, não, nunca houve uma cobrança sobre o que eu deveria ser, não, pelo contrário, eles só gostavam de eu estar simplesmente num meio saudável e com pessoas saudáveis. Isso é o caso perfeito, Armando, Fernanda, Marquinhos e todos os outros. Em relação ao Marcelo, ele sempre me deu todo o apoio que um jovem, acelerado como eu sempre fui, precisava. Marcelo sempre me fez fazer as coisas corretas, não me deixava beber, não me deixava muito sair à noite, ele realmente controlava. Então, assim, eu tenho muito a agradecer para ele. Em relação à parte emocional, eu acho que hoje o esporte ganhou novas visões, profissionais, inclusive, não só dos atletas que já vivenciaram experiências e que compartilham essas experiências hoje com os atletas mais novos, mas de profissionais como a área da psicologia esportiva. Eu acho que uma equipe de triatlon, ou de qualquer equipe esportiva hoje, que tem inserido em seu contexto um psicólogo, certamente vai ajudar, sobretudo, os adolescentes. Independente se ele é um adolescente promissor ou um adolescente que simplesmente está lá para emagrecer. Mas eu acho que a presença de um profissional, ou pelo menos de um atleta mais experiente, capaz de trocar experiências com os atletas mais jovens, é fundamental. Para você, isso aí teria feito uma grande diferença. Acredito que sim, Michel. Eu acredito que, E no você meu não caso, dividia esses momentos com a Fernanda, Marquinhos, o Armando, enfim? até dividia, mas é diferente, né? Nós éramos amigos, na verdade, né? Nós temos 10 anos de diferença, eu e o Armando, e 5 anos de diferença, eu e o Marquinho. Aham. Mas você se vê nos amigos, é diferente, por mais que houvesse respeito, houvesse uma orientação, naquele momento onde a derrota quase te derruba, eles até te ajudam a te levantar, mas só o que vai te ensinar, em primeiro lugar, é a experiência, como a gente já falou, é a experiência de ter perdido e de ter errado. E a continuidade disso, que é adquirir autocontrole, você montar um bom cronograma de competições, é uma coisa que na época falhava um pouco, nós tínhamos muitas competições,
e a gente não conseguia montar, às vezes, um foco em determinada competição. Eu vejo isso acontecendo hoje em outros esportes. A gente compete um monte de coisa e às vezes não consegue focar naquilo e não conquista nada. Isso é uma coisa que eu acho que eu mudaria hoje. Eu acho que eu me dedicaria a menos competições para ter melhores resultados do que competir várias competições para ter resultados medianos e de repente acertar uma ou outra. Eu acho que é um erro que eu cometia muito na época. Legal. E em termos de estrutura, né? Você perdeu o patrocínio e se desmotivou, o que é super natural, né? O triatlon, pelo menos naquela época, ele não dava, em termos de premiação, dinheiro para que você pudesse se sustentar e muito menos ficar pagando as viagens e os equipamentos que eram caros ou tão caros quanto são hoje, né? Sim. O que você acha que poderia ter sido melhor? E por que eu estou perguntando isso, né? Porque a gente, né, também conversou agora há pouco sobre isso, a gente ainda tem como melhor triatleta brasileiro o Leandro Macedo, o próprio Manzan, nas longas distâncias a gente tem ainda os resultados do Alexandre Ribeiro aí marcando uma época, o próprio Armando Barcelos, tem alguns outros mais novos hoje como o Vinhal e tal, mas ainda não tem um currículo extenso de resultados para a gente saber se eles vão ter a categoria que tiveram essas pessoas que eu estou comentando aqui agora. Certamente. Galindes fez uma carreira assim fabulosa aqui no Brasil e continua ainda hoje ganhando um triatlo um ou outro, quer dizer, cadê os novos Manzans, cadê os novos Toninho Chaer, cadê os novos Alexandre Ribeiros, os Leandros Macedo da vida? Então, que você acha que faltava ou que faltou hoje também, com a tua maturidade analisando, Uhum. em termos de estrutura, né? Patrocínio, dinheiro, é óbvio, né? Mas o que mais que você acha que poderia ter tido e que hoje também poderia ter, ou se você acha que tem, diga, Uhum. para que os garotos que na época, como você falou, o próprio Akira, Paulo Guimarães, o Bruno Paiva, entre outros, tivessem, pelo menos algum deles, tivesse seguido aí mais longe na sua carreira como triatletas. Certo. No meu caso especificamente, Michel, eu vim de uma família que não tinha grana mesmo, cara. A gente era pobre, não tinha dinheiro mesmo. Então, eu lembro, a primeira bicicleta enferrujadinha foi um dinheiro que minha mãe juntou e tal para comprar a primeira bicicleta. As demais, conforme eu fui progredindo no esporte, eu fui ganhando equipamento, tá? Um me dava desconto, o outro me dava, o Marquinho me ajudava. Então, naquele momento que eu tomei a decisão de parar, era o seguinte, parar. Eu estou entrando no mundo do profissionalismo. Daqui para frente acabou a brincadeira. Você não é mais um júnior promissor. Ou você vira um excelente atleta profissional, ou você vai arrastar corrente. E corrente significa assim: do que eu vou viver se minha família não tinha como me ajudar? Então, era muito mais do que a questão do patrocínio. Eu tive que tomar uma escolha, porque ou eu fazia algo muito bem, ou não ia dar certo. E aí eu optei por estudar, deu certo. Hoje eu sou um profissional conhecido da osteopatia e tudo mais. É, mas voltando para a questão do que um atleta precisa hoje para se desenvolver. Vamos pegar o triatlon de antigamente e o triatlon de hoje. Em primeiro lugar, ídolos. Está faltando ídolos, os ídolos ainda são do passado, concordo contigo. Está se construindo os novos ídolos, o Igor Amorelli, o Vinhal, o Thiago Vinhal. Então, novos ídolos estão se construindo, ainda frágeis, ainda pouco reconhecidos, mas estão se fazendo. E o mais importante, que eu acredito que com essa nova vertente que o triatlon está recebendo agora, tá sangue novo que chegou na confederação, espero que isso mude, incentivo das próprias confederações, centros de treinamento. Por que o centro de treinamento? Primeiro que o esporte mundial de alta performance hoje vive de centros de treinamento, à base de pesquisa, incentivos à pesquisa, isso no mundo inteiro. E a segunda questão, trazer para um ambiente seguro, não só da violência urbana, dos carros, mas da própria violência de assalto e tudo mais, os atletas. O Rio de Janeiro, particularmente hoje, vive um problema muito sério de violência. Então, era um estado que era celeiro de atletas, hoje quem tem no Rio de Janeiro? Se você puder me ajudar. De cabeça aqui agora eu não sei. Não tem, é isso que eu estou dizendo. O Rio de Janeiro hoje não tem um atleta promissor. O Thiago é do interior de São Paulo, certo? Acho que não sei se de São Paulo ou de Minas.
Mas os dois são do interior, de qualquer forma, e um treina fora do Brasil. Aqui Isso. no Brasil, hoje, com a cultura, a falta de educação da população que dirige nas estradas, a falta de cultura da bicicleta, principalmente, que é o esporte mais fora que a gente precisa. É difícil você incentivar o seu filho a comprar uma bicicleta e a ir para a rua pedalar. Concordo. Então, assim, hoje nós caímos num problema de magnitude que é muito maior do que simplesmente o próprio esporte e a própria falta de incentivo do esporte, que também faz parte desse contexto. Mas como um pai hoje incentiva um filho a pegar uma bicicleta e ir para a rua treinar? E como um garoto hoje vai se sentir motivado e treinar só no rolo? Sem dúvida. Então, assim, era muito mais fácil nos manter motivados. O treino de Teresópolis era meu sonho. Eu dormia a semana inteira pensando naquele treino da Serra de Teresópolis. Primeiro, que eu podia escovar o Armando. Segundo, porque era um prazer subir. Segundo, que era um prazer subir aquela serra. Era maravilhoso. Hoje é inviável. Então, a questão do esporte, ela extrapola o esporte. Ela cai na nossa questão principal do país, que é educacional social, na minha opinião. Certo, eu concordo com você. Uma pena, né? Mas vamos lá, vamos tentar mudar isso, né? Vamos tentar mudar a mentalidade das pessoas, enfim, vamos ver se as federações, as confederações, a gente está vivendo aí uma crise gigantesca também, sem precedentes no gerenciamento esportivo, o que nos dá ao mesmo tempo desânimo, mas esperança de que talvez pior do que isso não possa ficar. Então, talvez aqui olhando para um horizonte a médio e longo prazo, as coisas tendam a melhorar, né? Vamos ver, tomara ainda. Piorar não dá, né? Vamos falar um pouquinho aqui depois que você parou, você se dedicou aos estudos, se formou e tal, você também participou de algumas provas de X-Terra, umas ultramaratonas de montanha, essa tua ligação com a montanha, com as corridas aí fora de estrada, já vem daquela época lá quando você começou a treinar com o Marcelo? Como é que surgiu esse teu gosto pelo off-road? Eu sempre gostei de fazer os treinos na trilha. Na época que eu fui parando o triatlo, eu precisava substituir o triatlo por alguma coisa. Por acaso foi aí que também começou a surgiu o stand-up paddle na minha vida. É um pouco mais recente, tem 9 anos, mas veio que meio junto nessa transição. Mas eu sempre gostei das atividades outdoor. Então, eu comecei a buscar no Xterra, que era uma coisa que estava chegando no Brasil, via Bernardo Fonseca. Na época ainda o Alexandre Miranda Lima estava trazendo com ele a patente lá do Havaí e tal, tudo mais. Então era um esporte novo, eu adorava o mountain bike, sempre gostei, sempre tive facilidade. Comecei a fazer umas provinhas, cometendo os mesmos erros que eu cometia no passado, por motivos diferentes. E, assim, é interessante, né? A gente aprende, mas aprende, às vezes é tão burro que repete várias vezes. Mas o importante é aprender. Exato. Não, e se divertir, porque no fundo, quando eu estava nessas provas, eu já estava para me divertir, eu já tinha uma outra mentalidade, e era muito mais divertido do que aquele treinamento maçante de estrada e tudo mais. O esporte outdoor, o esporte de montanha, o mountain bike, eles são muito mais divertidos do que simplesmente competição. Mas então foi esse caminho que eu fui buscar. Aí comecei pelo Xterra, aí comecei que na época as ultramaratonas eram consideradas provas de até 50 quilômetros. Hoje é 100, eu nunca corri 100, eu acho demais. Mas até as de 50 eu já fiz algumas e me diverti bastante. Resultados, alguns, um pódiozinho de Big Biker aqui no mountain bike, Xterra, um pódiozinho ou outro, mas de categoria, mas sempre me divertindo. Eu perdi esse foco de tentar ser um campeão em alguma coisa, mas foi muito tem sido muito prazeroso. Já quando eu migrei para o stand-up, eu comecei a tentar voltar àquela mesma mentalidade, mas já de uma forma mais madura. Você vai falar aqui agora você que foi campeão mundial campeão não, foi terceiro colocado no campeonato mundial, mas na categoria aí já master, ou como é que é essa divisão do stand-up? O stand-up se divide, nessa competição do Havaí, se divide de 10 em 10 anos, então era numa categoria de 30 a 39 anos, e eu estava com 39, né, mas tá bom, foi bom. Se eu tivesse corrido na de 40, teria sido segundo, mas não tem problema. Não, você na verdade você estava então em desvantagem, né, porque você estava competindo com garotos de 30. Mais ou menos. O garoto que ganhou, o francês que ganhou, tinha 34, é um profissional do stand-up paddle da Polinésia Francesa, e o japonês é um profissional do stand-up paddle do Japão, mas também tem 39, então não foi tanta vantagem assim, não. Tá certo. E qual a distância dessa prova aí, Molokai-Oahu? São 32 milhas. 32 milhas. E quanto é que demora para remar isso tudo?
Olha, esse ano particularmente tive uma vantagem, porque é uma prova de downwind, que é uma prova onde a gente vem com as condições de vento e de ondulação nos levando. Então é um grande surf de 32 milhas. Esse ano era um ano que tinha muita ondulação e pouco vento. Então era um calor infernal, então virou uma prova de endurance. O que aí eu aproveitei a experiência que eu tinha no passado, de ter cabeça para fazer prova de endurance, e eu pude me beneficiar disso. Porque eu tive paciência de fazer uma prova atrás e ultrapassar os adversários já chegando nos últimos 10 quilômetros. Que legal. Foi diferente. Quanto tempo mais ou menos que dura? Essa prova Durou? esse ano durou, a minha prova durou 6 horas. Uau, Em média demora 4 horas, em média, 4 a 4 horas e meia numa condição de vento boa, mas esse ano estava muito difícil, tinha ondas muito grandes sem vento. Então fica um mar muito balançado, onde você precisa saber navegar e fazer força durante 32 milhas. E você leva um camelback, uma mochila para poder se alimentar, se hidratar? Como é que funciona? Você recebe um auxílio externo igual nas maratonas aí aquáticas? Sim, você recebe um auxílio externo de troca de mochila, né? Você não pode tocar no barco e tal, mas eles te entregam a troca de mochila. A gente troca em média 2, 3 mochilas numa competição dessa. Nesse ano foram 3 mochilas de água, de hidratação. Bacana, cara. E como é que você começou no SUP? Eu detestava nadar, como eu te falei lá no início, e eu queria fazer nos Xterra uma forma de eu não nadar e conseguir nadar nas competições. E eu descobri que a musculatura que eu usava para remar no stand-up paddle era muito semelhante. Aí eu comecei a remar stand-up paddle. O esporte estava começando, nem existiam pranchas no Brasil quase. Um amigo estava começando com uma loja da arte em surf e tudo mais. Eu comprei uma prancha e comecei a remar. Só que aquilo foi se tornando tão prazeroso que eu comecei a brincar de fazer travessias. Eu saía de Niterói e ia remando até a Barra da Tijuca, 30 quilômetros, coisa que ninguém fazia na época. E nisso eu fui tomando gosto pelo esporte, as primeiras competições surgiram, eu comecei a participar das primeiras competições no Brasil. Por acaso, um triatleta foi o patrono dessa modalidade aqui no Brasil, que é o Amendoim, o Matero, aí Claro, de São Paulo. Grande Amendoim. Ele estava trazendo do Havaí esse novo conceito, que era o stand-up paddle, e eu fui nesse embalo aí do Amendoim. Companheiro de categoria júnior, a gente depois se reencontrou no stand-up paddle, mas isso é uma coisa que o mundo me trouxe. Ele, João Renato, também era um outro, na época fazia triatlo, um outro treinador de stand-up paddle, Marcelo Borges. Então, os esportes vão se mesclando, né? E, bom, só aproveitar para falar uma outra coisa interessante. Um dos organizadores do Molokai-Oahu, dessa competição, que é considerada o Ironman do Havaí, do stand-up paddle, eles eram, uma delas, a esposa, é ligada ao Ironman através do Paul Huddle, e o outro era um dos organizadores dos primeiros Ironmans que tiveram no Havaí. Ah, que bacana, que coincidência. Muito, muito grande. Mais uma vez o triatlon voltando ou demonstrando a ligação com o surf, né? Ou, enfim, uma das coisas que eu também tenho conversado aqui com alguns triatletas e surfistas, como o próprio Ale Ribeiro, enfim, Butenas, Tubarão, são pessoas Paulo Fontana, que esteve agora recentemente aqui conosco, são pessoas que vieram do surf ou continuam praticando surf enquanto são ou foram triatletas, né? Essa ligação do triatlon com surf é muito curiosa e agora você está falando dessa história aí do SUP, me veio aqui à cabeça. Que legal, cara. Você vê, né? Você falou do Xterra, que eu também concordo que é um esporte maravilhoso. Eu não tive a oportunidade de participar de nenhuma prova. E as ultra de montanha, o próprio SUP, são todas as modalidades que você não depende tanto da educação, da cultura e da estrutura da malha viária de uma cidade como o Rio de Janeiro ou como São Paulo, né? Você pratica Exatamente. Em lugares onde você não tem basicamente contato com carro, né? Isso acaba também sendo, na minha opinião, é um dos motivos porque essas modalidades como o mountain bike ou a corrida de montanha são tão prazerosas, né? Você está em contato com a natureza e você está zero de risco de ser atropelado. Você pode cair, enfiar a cabeça num galho, enfim, mas tudo isso o erro é seu, não vai ser isso tudo, não vai ser tão chato quanto um carro te atropelar ou te tirar uma fina e você torcer o pé, enfim, né? Bacana, cara. Você comentou também aí comigo lá atrás, uma das trocas de e-mail que a gente teve, que o Ale foi uma grande referência na tua vida. Você falou agora aqui que ele foi padrinho da Manu. Fala um pouquinho aí desse teu relacionamento com o Ale, né? Que teve aí 2 episódios aqui do Endorfina. O episódio 15 foi dividido em duas partes, porque o cara não parava de falar, né? Era nome, era resultado, tem história pra caramba.
Como é que foi esse... Eu acho que o Alê é talvez seja aí a grande ou única unanimidade no triatlo. Acho que não tem um sujeito que não gosta dele, né? Certeza. Como é que foi essa tua experiência, esses 2 anos treinando com ele? Como é que foi essa amizade aí que você desenvolveu com ele ao ponto de ter citado ele também como uma referência aí, para você, tanto como pai, como homem, como atleta? O Alexandre Ribeiro, como você falou, é uma unanimidade, né? É um ser fora do normal, acima do padrão em termos de relacionais. Todo mundo gosta dele, é uma pessoa que está sempre pronta a ajudar as pessoas. Rapaz, a minha relação com o Alexandre, ele não era meu treinador na época, era um amigo mais ou menos distante, que eu treinava em Niterói e ele no Rio, e ele, às vezes, algumas vezes eu me machuquei, e ele me levava aos médicos e pagava os médicos para mim, porque eu não tinha grana na época. E isso é uma coisa que foi ficando, foi um dos primeiros marcos do Alexandre Ribeiro na minha vida. Depois disso, vieram as histórias dos filhos do Alexandre, do Kailane, do Caipo, da Mayla. Eu fui criando uma relação com as crianças, assim, de vê-los nascer, de ajudá-los a crescer. Na época dos Xterra, eu não sou um cara muito dado a festas, eu não tenho paciência para festa. Aí a gente tinha aquelas festas depois das competições de premiação, eu pegava as premiações, ia embora para casa com os filhos do Alexandre para botar os 3 para dormir e ele ficava na festa. Então a gente foi criando uma relação de amizade que se juntou com as crianças dele, com os 3 filhos que eu tenho amor de paixão. E depois eu fui enxergando mais velho, já agora, pai da Manuela, o quanto aquele cara louco, que fala alto, que toma cerveja e que faz bagunça, conseguiu construir uma família e construir 3 indivíduos, que são os filhos, com toda aquela loucura dele. Então, assim, o cara, ele é tão diferenciado que ele conseguiu fazer filhos maravilhosos no meio daquela loucura de treino de Ultraman, separação, que na época estava se separando. E eu tirei esse cara como um exemplo e hoje ponho em prática com a minha filha, na educação da minha filha, o que eu aprendi com aquele cara, que é ser presente na vida das pessoas. Inteligente, bacana. E o Alê, até pelas histórias que ele contou aqui, principalmente na segunda parte aí da nossa conversa, ele se desdobrava, vai saber lá como, com essa resistência de Ultraman que ele herdou e que ele adquiriu, para ser realmente um pai em tempo integral, um atleta em tempo integral, amigo em tempo integral. Quer dizer, o cara tinha vários clones, existiam vários Alexandres Ribeiros por aí, né? Exatamente. E dava certo, né? Porque, queira ou não, ele estava sempre presente, sobretudo com os filhos. Exatamente. Eu lembro tem uma história dele engraçada, agora já no final, no dos últimos Ultraman dele, ele começou com uma dor na perna, uma dor no nervo ciático. Aí ele vinha me perguntar, eu falei, Alexandre, você só vai melhorar essa dor de que você parar de dirigir. O cara ia para a estrada, pedalava 10 horas, depois dirigia 3 horas no engarrafamento. Rapaz, ele ainda queria tratamento, falei, Alexandre, para você só acendendo vela e rezando muito, meu amigo. Ele até que foi super longe, né? Porque com o que esse cara treinou, com o que esse cara competiu, com o que esse cara dirigiu, era para ele ter tido lesão há muito mais tempo, né? Muito mais. E é todo torto e está aí funcionando até hoje. Exatamente. Esse cara como é que se diz? Ele É de outro mundo. Dotado, de outro mundo. Esse cara é de outro mundo. Cara, vamos para terminando aqui a nossa conversa, que está muito legal. Você disse que não acompanha de muito perto o triatlon, mas você sabe que a tecnologia avançou muito nos últimos anos, como também deve ter avançado aí na tua profissão, né? Você é osteopata e tal, e você fica sabendo aí pelos teus próprios clientes que chegam aí para ser tratados por você. E a gente está falando desde aplicativo a potencímetro, bicicletas cada vez mais revolucionárias, medidores de isso, medidores daquilo. O que você gostaria de ter usado na tua época e por quê? Assim, qual é a ferramenta, um Garmin? O que você acha que poderia ter te ajudado, que ajuda muito os competidores, os atletas de hoje em dia? O medidor de potência. É uma coisa assim, fora do normal. Eu acho que é fantástico. Para mim foi um dos maiores avanços. Isso é discutido, né? O mundo do ciclismo está aí questionando, o Chris Froome que só pedala com o medidor de potência, olhando para o reloginho dele, mas sinceramente é a evolução. É o ser humano interagindo com a tecnologia para uma evolução maior. Eu acho aquilo fantástico.
Eu acho fantástico. Você conseguir produzir watts e mensurar os seus watts para poder montar um programa de treinamento. Eu não sou treinador, mas eu adoraria treinar um atleta baseado num medidor de potência. E não só mensurar, mas mensurar ao vivo ali na hora para você também enfim, dosando Exatamente. né? É fantástico. Para mim, de todas as evoluções, mesmo do GPS, ou das bicicletas mais aerodinâmicas, ou das posições de fit que está sendo feita, nada mudou mais para mim do que essa questão. Eu adoraria ter um medidor de potência. Acho fantástico. Toninho, na tua opinião, o que a gente precisaria fazer, o que o Laporta tem aí como missão com o Virgílio e tal, para dar um up aí no nosso esporte, no esporte brasileiro, vai em geral, triatlon, duatlon, Ironman, o que você acha que falta para a gente ter mais campeões, mais títulos e os ídolos que você aí citou que a gente está meio carente ou está numa transição, né? A gente ainda tem os ídolos antigos que muita gente das novas gerações nem conhecem, né? Aliás, podem conhecer agora a partir de agora através aí do Endorfina. E talvez a gente já esteja construindo ídolos, mas o tempo só quem vai dizer. O que a gente pode fazer? O que você acha que daria para ser feito para melhorar o nosso esporte? Em primeiro lugar, é organizar um bom cronograma de competições nacionais. Em primeiro lugar, regionais, incentivar as federações e as associações na produção de provas menores para que surjam os primeiros atletas e de um calendário nacional consistente, de poucas provas, mas provas de qualidade, onde grande mérito tem o Núbio de Almeida, que sempre trouxe atletas referências internacionais para participar de provas nacionais, onde você pode estar vislumbrando aquele cara que é teu ídolo e competindo do teu lado, quanto incentivando os atletas nacionais, profissionais, com boas premiações e uma boa estrutura de competição num circuito nacional conciso, pequeno, mas de provas de qualidade. Eu acho que isso é a base. Legal. Você acha que isso seria um motivador se isso tivesse acontecido na tua época lá atrás, no meio dos anos 90, se tivesse um calendário legal, com uma boa premiação, enfim, você acha que isso poderia ter te ajudado, ter te incentivado a continuar, pelo menos a tentar um pouco mais? Michel, sabe o que é interessante? Existia isso. Se a gente lembrar bem o que aconteceu naquela época, infelizmente houve uma fragmentação do esporte. Havia a CBTRI, na época na mão do João Calazans, e havia as outras provas acontecendo no Brasil. E uma luta política muito grande, onde quem mais perdeu foram os atletas. Porque havia até um calendário nacional da confederação bom, bem estruturado, com várias competições, mas havia uma rixa entre os atletas e a confederação em que muitos atletas não participavam. E nós, atletas amadores que estavam ali no embalo, acabamos não participando também de forma tão integral. Então criou-se uma confusão naquela época, tinha tudo para ter dado certo, mas criou-se uma confusão naquela época, questões políticas, onde o esporte acabou não acontecendo. Então eu acho que se conseguisse resgatar o que havia naquela época, sem as rusgas, sem as lutas políticas, tem tudo para dar certo. Havia um calendário, você lembra bem? Tinha os circuitos de duatlon em São Paulo, o circuito carioca de triatlon era muito forte, as provas regionais em Niterói aconteciam, como aconteciam também na cidade de São Paulo, na USP. Tinha o calendário nacional da CBTRI, mas os atletas quase não participavam. Assim, olhando, lendo as matérias, enfim, aliás, quem quiser também entender um pouquinho mais sobre isso, pode dar uma olhada lá na galeria do endorfinabr.com, lá nessa página aí do nosso site. Eu estou colocando aí as matérias da Bici Sport, da Trekking, enfim, para também contar um pouco aí, ajudar a contar um pouco da história além das fotos. Mas houve mesmo uma rixa muito grande e agora não cabe a nós aqui ficar julgando quem é que estava certo, quem é que estava errado, mas a verdade é que você falou, quem perdeu mesmo foram os atletas. Agora, talvez acho que isso tenha sido um processo natural e vamos dizer assim... Necessário, talvez. Necessário pela fase que a gente estava do esporte, né? O esporte tinha chegado faz pouco tempo no Brasil, ele estava nessa época sim com grandes pessoas se destacando como o Leandro, como o Manzan, e o Calazans
talvez na boa intenção ou não, mas enfim, ele também era um novato nesse quesito de estar administrando um esporte novo, que estava tentando se estruturar, e de fato o calendário tinha, né, mas pelo que eu me recordo, muitas provas também não eram muito bem organizadas, e enfim, a gente não vai ficar aqui julgando essa administração, mas de fato polarizou, né? Tinha as pessoas que eram a favor, tinha as pessoas que eram contra, tinha a turma do Rio com a Federação do Rio, tinha a turma de São Paulo com a Federação de São Paulo. A verdade é que o esporte caminhou provavelmente muito mais devagar do que poderia ter caminhado se tivéssemos tido mais união, enfim. Mas você tem razão, acho que ter um calendário, acho que ter uma estrutura bem clara, eu não vejo essa disparidade hoje, essa polarização no esporte, embora eu também não esteja mais tão ligado no lado político, mas eu acho que hoje isso já é passado, acho que as pessoas que estão aí hoje ou que passaram pelo esporte desde então até hoje, acho que foram aprendendo com os erros do passado, mas também é uma opinião super válida e com certeza você ter uma estrutura de competições, um calendário organizado, você ter os diversos segmentos do triatlon ou do duatlon juntos discutindo numa mesma mesa para que não haja canibalismo, não haja provas uma atrás da outra ou uma no mesmo dia da outra, com certeza ajudam e muito o desenvolvimento do esporte, porque a gente não fica derrapando, né? Claro, Michel, e uma coisa assim, fundamental, essa conversa que a gente está tendo agora a respeito do passado, e o endorfina principalmente está resgatando isso, que o passado sirva de exemplo para o presente, porque eles estavam acertando lá atrás, que por motivos que eu espero que não se repitam, não errem agora e aproveite o que estava certo lá atrás, porque estava certo, tinha tudo para dar certo, tanto que cresceu monstruosamente o triatlo naquela época, de forma desordenada, mas cresceu. Exato. Legal. Bacana a tua opinião, acho que ninguém tinha comentado sobre isso até agora, né? Muito se fala aqui sobre trazer dinheiro para o esporte, apoio do governo, apoio da iniciativa privada, mas realmente também é preciso dinheiro, mas se também tiver dinheiro e não tiver uma organização para direcionar os atletas para essas provas, enfim, para que também se construa um calendário que vá gerar visibilidade, que vá gerar nome para as pessoas, realmente aí fica um desperdício, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. Legal, Toninho, foi bacana, queria te agradecer, mas antes da gente encerrar aqui a conversa, quem quiser saber sobre o teu trabalho, onde você trabalha na tua clínica, como é que te acha, você tem rede social, passa aí os teus contatos aí para que os ouvintes aí de hoje possam conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, além do que eles ouviram hoje aqui no Endorfina. Bom, Michel, em primeiro lugar, obrigado aí por ter me convidado a participar. Eu acho que está sendo algo muito importante para mim estar resgatando. Eu não conversava sobre triatlon há muito tempo, que foi uma das coisas que eu fui deixando de lado, mesmo quando eu estou com o pessoal, com o Armando, com o Alexandre e tudo mais. Mas está sendo muito bom ter essa conversa contigo e trazer o passado à tona. Em relação ao meu trabalho, rapaz, eu sou um osteopata quieto. Eu trabalho no meu consultório, eu sempre trabalhei quieto, não tenho rede social, não tenho nada disso e estou me mudando para Portugal. Então, quem quiser se tratar comigo, pode me procurar no Facebook, eu vou estar lá em Viana do Castelo esperando vocês. Ah, que bacana, você vai morar em Viana do Castelo? Eu vou morar em Viana do Castelo. Que legal, cara, você acredita que eu moro no edifício Viana do Castelo? Pô, bacana, você precisa conhecer a cidade de Caramuru, rapaz, a cidade é muito bacana. Que coincidência, A cara, que cidade é legal. muito bacana. Como é que você tá no Facebook? Antônio Chaer, Antônio Chaer. Antônio Chaer, legal. Eu vou colocar o link pro teu Facebook aí no post do episódio de hoje. Aí quem quiser entrar em contato, levar aí uma palavra ou saber como é que estão as coisas em Portugal, que te procure para tirar aí as dúvidas e tudo mais. Que bacana, cara. Foi um prazer, muito obrigado. Eu acho que esse assunto aí de se tornar, né, de promessa, vai ganhar, vai se tornar um cara que vai derrotar não sei quem e tal, promete, e no fundo a gente nem sempre consegue, até porque o esporte não é tão previsível assim, mas acho que é um assunto legal de se discutir, e principalmente para quem está nos ouvindo aí e está começando, ou é garoto ainda, e também é uma promessa para que aprenda aí um pouco e ouça aí o que você disse, para estar pelo menos fazendo um julgamento melhor aí sobre qual caminho seguir também para suas carreiras, né?
Legal, com certeza, com certeza. E que se alguém quiser uma conversa, algum garoto que esteja hoje competindo, que queira conversar com experiências negativas e positivas sobre o passado, eu estou aberto, pode me procurar pelo Facebook, depois eu vou ter um telefone novo lá em Portugal, do WhatsApp e tudo mais. Eu estou disposto sempre a ajudar quem está a fim de ser atleta, porque o esporte muda a vida das pessoas como mudou a mim. Legal. E ter gente disposta a ajudar também é uma coisa muito bacana. Pessoas que têm experiência de ter passado por algo semelhante, né? Com certeza, com certeza. Nada como ouvir, né, para poder aprender. Exato. Legal. Bacana, Toninho. Foi um prazer. Obrigado. Boa sorte nessa tua nova fase de vida. Manda um beijinho para Manu e a gente vai se falando, cara. Valeu, Michel. Parabéns aí pelo programa e obrigado pelo convite mais uma vez. Bons treinos a todos. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.